Olá! Hoje a gente vai mergulhar num único dia do mercado financeiro para entender o que está acontecendo no cenário geral. Vamos conectar os pontos de uma ação que despencou de um jeito absurdo até uma dança das cadeiras lá no topo do Vale do Silício. Então, bora lá! O nosso roteiro de hoje tem 4 paradas bem importantes. Primeiro, a gente vai sentir o clima de suspense no mercado. Depois, vamos investigar o caso de uma ação que simplesmente derreteu, caindo 90%. Na sequência, o assunto é a briga de gigantes da tecnologia, com inteligência artificial chacoalhando tudo. E para fechar, um dado surpreendente sobre o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Bom, vamos começar com o panorama do dia. Sabe quando o tempo está meio nublado e a gente não sabe se vai chover ou abrir um sol? Foi mais ou menos esse o clima. O mercado até subiu um pouquinho, mas todo mundo estava ali, na pontinha do pé, esperando notícias que poderiam mudar completamente o rumo das coisas. O Ibovespa, que é o nosso principal termômetro da bolsa, deu uma respirada e fechou no positivo. Quem segurou as pontas foram pesos pesados como o Itaú e a Petrobras, que pegou carona na alta do petróleo. Mas olha, essa alta foi mais um alívio do que uma festa, viu? E por que essa cautela toda? Por que essa tensão no ar? É que todo mundo, de investidores pequenos a grandes fundos, estavam de olho na mesma coisa, os próximos números da inflação que estavam para sair. Eles são a peça-chave do quebra-cabeça. A expectativa toda girava em torno desses dados aqui. Lá nos Estados Unidos, o relatório de empregos, que influencia diretamente a decisão do Banco Central americano sobre os juros. E aqui no Brasil, os números finais da inflação do ano. O raciocínio é simples. Se a inflação vem alta, a chance dos juros subirem ou se manterem altos é grande. E isso é ruim para a Bolsa. Agora, se a inflação vem controlada, aí sim abre espaço para cortar juros e o mercado comemora. É um verdadeiro cabo de guerra de expectativa. Ok, agora vamos sair desse clima de espera geral, para focar numa história específica. E que história! Enquanto o mercado todo segurava a respiração, uma empresa, a Azul Linhas Aéreas, está vivendo um verdadeiro pesadelo. Olha bem para esse número, 90,2% de queda. Não é um erro de digitação. Foi isso que aconteceu com as ações da Azul, em um único dia. É o tipo de coisa que a gente raramente vê e que com certeza entra para a história da Bolsa. A pergunta que não quer calar é: o que aconteceu? Um desastre? Uma fraude? O que poderia provocar um colapso desses? A resposta é surpreendente. Foi uma decisão da própria empresa que gerou uma reação em cadeia simplesmente fulminante. A explicação técnica é essa aqui: diluição de ações. Mas vamos traduzir isso. Pensa que uma empresa é uma pizza e cada acionista tem uma fatia. De repente, a empresa decide que vai cortar essa mesma pizza em muito mais fatias para vender para gente nova. O que acontece com a sua fatia original? Ela continua do mesmo tamanho, mas agora representa uma parte muito menor da pizza inteira. Seu poder e sua participação nos lucros foram diluídos. E foi exatamente essa sequência. A Azul precisava de grana, e muita, mais de 7 bilhões de reais. A solução encontrada? Criar e vender um monte de ações novas. Só que os investidores que já estavam na empresa viram o valor da sua fatia de pizza prestes a evaporar e correram para vender. Foi um efeito manada, um pânico generalizado que fez o preço da ação desabar. Agora vamos mudar de assunto e sair da crise de uma empresa para falar da maior corrida tecnológica do momento. Lá no Vale do Silício, a inteligência artificial não está só criando produtos novos. Ela está literalmente derrubando reis e coroando novos no ranking das empresas mais valiosas do mundo. E olha só a última notícia. A Alphabet, que é a dona do Google, acaba de passar a Apple. Tomou o segundo lugar no pódio. Para a Apple, que por anos foi a rainha absoluta, isso é um baita sinal de alerta. Mostra que o jogo virou. E o motivo dessa virada está bem aqui, na comparação entre a inteligência artificial de cada uma. De um lado você tem o Gemini, do Google, que o mercado vê como super avançado. Do outro, a Siri, da Apple, que, convenhamos, ficou um pouco para trás. O mercado está simplesmente apostando em quem tem o cérebro mais potente para o futuro. E lá no topo, isolada, está a Nvidia. O valor dela é de 4,5 trilhões de dólares. É um número difícil até de imaginar, né? E tudo isso foi construído em cima dos chips que ela produz, que são o coração de toda essa revolução da IA. A diferença de valor entre Alphabet e Apple agora ficou evidente. A Alphabet já está batendo na casa dos 4 trilhões de dólares, com a Apple um pouco atrás, com 3,8 trilhões. Os números não mentem. A grana dos investidores está acreditando mais na IA do Google do que na da Apple neste momento. E para fechar nossa análise, vamos dar um passo para trás e olhar para o cenário global.
Porque os dados mais recentes do comércio internacional trouxeram uma surpresa, daquelas que pegam muito analista de calça curta, especialmente na relação entre Brasil e Estados Unidos. Se a gente olhar a lista de países que mais dão lucro na balança comercial para os Estados Unidos, ou seja, que compram mais produtos americanos do que vendem para eles, olha quem está lá em segundo lugar: o Brasil. Pois é, o Brasil é um dos maiores clientes dos Estados Unidos no mundo. Isso quebra totalmente aquela ideia de que somos uma ameaça comercial. Na verdade, somos ótimos compradores. E para botar isso em perspectiva, o G20 reúne as 20 maiores economias do planeta. E nesse grupo, o Brasil faz parte de um clubinho super exclusivo de apenas 3 países que compram mais dos Estados Unidos do que vendem. É um dado com um peso geopolítico e econômico enorme. A conclusão disso tudo é bem direta, como diz a citação. Olhando friamente os números, o Brasil é um parceiro comercial importante para os Estados Unidos, não um adversário para ser combatido com taxas e barreiras. E assim, em um único dia, a gente viu de tudo. Uma empresa quase sumir por uma decisão interna, o mapa do poder da tecnologia ser redesenhado pela IA e as relações comerciais se mostrarem bem mais complexas do que a gente imagina. Tá tudo conectado e a velocidade com que as coisas mudam é impressionante. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser a grande virada de amanhã?